Bom dia, gente. Tá vendo, aconteceu muitas coisas, né? Como Jesus falava com Marta e Maria, né? Marta, que Marta era muito de se preocupar com as coisas da casa, né? Quem é mãe, quem tem família, querendo ou mais tarde, cedo ou mais tarde, ela se preocupa, né? Ninguém quer um ambiente sujo, bagunçado, né? Eu que tenho uma filha, é claro que eu fico satisfeita em ver o ambiente limpo, organizado e ela também. Mas é claro que a gente não vai esquecer de Deus. E quem esquece? Ontem eu, todo dia, né? Eu agradeço a Deus quando eu abro meu olho. Obrigada, meu Deus, por mais um novo dia, né? Obrigada por me dar essa oportunidade de viver. Pronto, rezo e fui para minha fisioterapia, como eu falei ontem, né? Aí fui para a fisioterapia, quando eu cheguei, fiz um momento de reflexão junto com vocês, né? Pretendia ler o bloco 1 e bloco 2 tanto para mim aprender mais sobre ele, que eu quero, é da minha vontade, não é que ninguém obrigue, é da minha vontade. Mas aí eu tenho uma filha, eu tenho que fazer almoço, eu tenho que lavar os pratos, tá ali umas coisas. Então, Deus sabe que você dá o máximo que você pode. Primeiro eu comecei com ele, depois eu comecei com o resto, ia dar sequência a ele, mas o tempo não deixava, né? Aí, mas já tinha começado com ele, já comecei a agradecer, fiz a primeira reflexão com vocês, não deu para fazer o bloco 1 e 2, porque vinha fazendo as coisas para preparar, minha filha tem horário, né? Horário para estudar, para se alimentar. Então Deus fala, faça com que eu te ajudarei, né? Eu fiz a minha parte. Primeiro eu comecei com ele, depois eu dei uma pausa, né? Porque tinha que dar, porque eu tinha que fazer meu almoço, arrumar as coisas, botar em ordem para voltar à leitura. Não, infelizmente não deu para retornar à leitura ontem, porque eu tinha uma festa comemorativa do aniversário da minha irmã e de casamento dela. Aniversário de casamento, que é 10 anos, e hoje manter um matrimônio é um pouco complicado, porque exige muita paciência, perseverança, né? E bom senso. Bom, Roseli, qual vai ser a reflexão de hoje? Vai ser em cima de testemunho, porque se contar de testemunho aqui, a gente vai passar dias, meses, anos e não vou concluir todos, tá? Então, vou ler um pouco, vou falar um pouco de um dos testemunhos que eu vivenciei, que eu vi Deus muito presente na minha vida, né? Sinto sempre, mas é um dos testemunhos que eu vou dar hoje. E a música que me, assim, como eu falei, né, que, assim, eu optei por uma religião. Não significa dizer que todos têm que parar a sua vida porque eu optei por uma situação. Você tem que optar por Deus, onde você estiver, qual religião você tiver. Tem que mudar a sua essência? Não. Eu mudei algumas coisas, atitudes que eu precisava mudar, que eu via que tinha que mudar. Mas, em momento nenhum, por mais que aparenta ser, eu mudei. O que eu gosto, deixo de gostar. Eu mudei algumas atitudes e não quero retornar jamais, porque já foi para mim, já comentei. Então, a música de ontem,
que você ouviu e ficou na sua mente. Renato Russo. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Então a gente tem que pensar o que vai acontecer para a gente, se a gente conseguir. Foi mais ou menos a reflexão de ontem, né? Eu tenho que decidir entre o bem e o mal. Não adianta eu querer um resultado para mim e continuar fazendo atos imorais, incorretos, que Deus desaprova. Não, mas eu ia fazer certo. Ia. É preciso amar as pessoas que não, se não houvesse amanhã, como se não houvesse amanhã. Então, o que eu estou observando ultimamente são pessoas que estão trabalhando o ódio, o rancor dentro de si próprio. Tá certo isso? É só você estudar a Bíblia que diz lá se é certo ou errado. Ontem a gente fez leitura do que você pode buscar o bom e o ruim. Cabe cada um. O mal e o bem não se divide. Ou você é do bem, desejar bem ao próximo, ou você é do mal. Ontem até em um dos momentos que eu tive lá de reflexão, e assim, com um dos meus sobrinhos até eu comentei por alto, né? Não entrei, que eu não entro no assunto, eu já falei que a minha parte pessoal, que deveria ter caráter alguma das pessoas, né? Se preocupar com si próprio, se preocupar no máximo em fazer o bem e não desejar o mal para o próximo. Mas infelizmente é assim, né? Tem pessoas que estão ali, tem o reino do bem, do reino de Deus, e tem o reino do inferno, do Satanás. Quem você tem a opção de escolher para o bem, para o mal. A Roseli, tem coisas que eu tenho que mudar na minha vida para escolher do bem? Bom, tem atitude, sim. Ninguém tem uma atitude diferente pelo seu irmão, a não ser do bem, se você procura Deus. Então não é caluniar, não é se preocupar com a vida do próximo de um modo negativo e não de um lado positivo. O que eu posso ajudar? Como é que eu posso ajudar essa pessoa? É com a palavra carinhosa, com a participação, não é falando mal não, caluniando, meu Deus, perdão por estar falando aqui, porque tem momentos, diz lá a professora da infância, né? Eu, como morei fora em outra religião, aqui é diferente. Aí a gente observa que a gente tem que acostumar com culturas diferentes, diversa, que a cultura é diversa, né? Depende de cada região. Mas Deus é único. Ele não tem religião. Ele busca o bem. Será que você está buscando o bem, desejando o mal para o próximo? Será que se você está vendo alguma dificuldade, pode ajudar e não quer ajudar? Se preocupa com os próprios desejos, a raiva, o rancor aumenta ali. Será que você... Eu falo que não adianta só a gente plantar. A gente tem que cuidar para o fruto crescer, germinar, não é isso? Se eu planto o bem, eu vou colher o bem. Se eu planto o bem e não retardar do desenvolvimento daquela planta, eu começo a tratar, a cuidar não do bem, mas do mal, o que vai gerar ali? O bem ou o mal? Aquilo que você cuidou de maior, que teve maior efeito, maior resultado para aquele fruto, dá para você. Então, se eu plantei o bem, mas no decorrer eu plantei o mal,
eu cuidei o mal, na hora de colher, eu vou colher o bem ou o mal. Se não desenvolver de cuidar daquele fruto, daquela planta, eu comecei certo, fazendo bem. No decorrer, eu comecei a fazer o mal, que é o que? O descaso. Eu deixei aquela planta no sol, eu não botei água. Eu sabia que eu tinha que cuidar, botar na sombra. Eu sabia que tinha que botar água, eu não botei. Mais tarde, a planta vai acontecer o quê? Morrer. Ela não vai ter raiz. Tchau, já foi. Então, aquele trabalho todo, Roseli, me explica, eu perdi, perdeu. Porque você começou bem, cuidou, procurou um adubo bom, botou a plantazinha ali, mas tem momentos na vida, fique direto no sol. Você pode pegar o câncer de pele, outras coisas bem mais. Mas eu falo mais a fundo, câncer de pele. Você de vez ali embaixo do sol, pegando sem o protetor solar, sem uma roupa adequada, sem cuidar. O que acontece? Morre. E no decorrer desse fruto morrer, o que vai acontecer? Ele sofrer. Ele vai estar ali pedindo sombra, pedindo água, pedindo vento, e a pessoa, depois eu boto a água, depois eu ligo, depois eu participo. Se eu estou vendo que uma pessoa está precisando dos seus cuidados, você vai deixar para depois ou você vai se manter presente e ajudar, ao invés de falar? Aquela pessoa é insuportável. Será que você não começou bem e começou errado? Uma pessoa, ela merece uma ligação, merece uma satisfação, merece um reconhecimento pela pessoa que ela é, que ela já foi. Se em algum momento essa pessoa se distanciou, será que não foi por motivos de saúde? O que é? Vou me preocupar e conversar com essa pessoa para tentar ajudar e não treinar o mal ao invés do bem. Gente, me desculpa aqui, mas eu tenho que falar, porque tem coisas que você observa. Eu não sei tudo, só quem sabe é Deus. Deus é a fonte de tudo, só Ele sabe todas as coisas. Tem algumas coisas que a gente não sabe, mas sente. Sente o descaso, sente que as pessoas, ao invés de procurar Deus, estão se juntando em grupinho para falar do mal e desejar mal ao próximo. Será que isso é coisa que Deus quer para cada um ou não? Mas você não sabe do decorrer. Não quero nem saber. O decorrer, o final já me afetou. E como me afetou e me afeta? Até quando? Até quando você vai atrasar a vida de uma pessoa? Porque se você não quiser, até estava comentando ontem com meu sobrinho, se você não quiser, você deixa. É simples assim. Mas Deus já fala a Bíblia, a gente deve ser perseverante. Se deu certo algum dia, você deve perseverar. Mas a gente também deve se valorizar, né? Será que Deus amou Judas até hoje? Não, porque Judas, ao invés de procurar Deus, ao invés de reconhecer o que ele ganhou com Jesus Cristo, ele ganhou o conhecimento. Pronto, Judas queria ser melhor do que Jesus Cristo. Como é que pode uma pessoa dessa? Aí Jesus apoiou, não, mas no final ele se arrependeu, até se vendeu Jesus, né?
Você vê o que é dinheiro, o que é status, o que uma moeda de ouro, né? São pessoas aí que se vendem, não pelo que ela é, pelo que ela tem. E tem pessoas tornando-se aí grupo, tumultuando. Eu lembro, assim, me lembro, mas eu não lembro o nome, mas eu sei a coisa. Esse médico, Dr. Edson, teve os erros dele, mas eu agradeço muita coisa, eu aprendi com ele, né? Eu trabalhei com ele, ele tinha iogurte pronto, ele botava um negóciozinho ali no iogurte que ele crescia, desenvolvia, você botava lá, você vinha no outro dia já dava um rendimento muito maior, assim, crescia muito rápido. Bem assim é a gente. A gente tem que entender o lado do bem e do lado do mal. Espiritismo, eu não tinha ideia, eu tive que passar por algumas situações, mudar a minha rotina, ter um conhecimento maior para poder entender que até hoje eu falo, meu Deus, quando o Roseli vai acordar para a vida? Gente, eu optei pelo bem. E o bem eu procuro ter de volta para mim, porque eu não procuro o mal. Nunca procurei o mal. Independente da religião que eu destinava, queria para mim, porque eu falo que Deus não é religião. Você pode optar pela sua e procurar fazer o bem. Procurar seguir o caminho que Deus quer para cada um. E não procurar o caminho, começa bem e depois se perder. Ah, não, o melhor para mim é isso. Agora você vai se atrasar e atrasar a vida de outra pessoa, tá certo isso? Eu acho que não tá certo. Eu acho que não tá certo arranjar conversa, calúnias de pessoas que nunca... Isso eu resumo, caráter. Porque eu não vou falar mal de uma pessoa onde eu só recebi coisas boas, só tenho coisas boas. Porque eu nunca desejei mal para ninguém, eu nunca falei mal de ninguém. Primeiro, eu sempre tive Deus na minha vida, e para não ter aquele vínculo de discórdia como está tendo, eu era do meu trabalho para minha casa, nem amizade para estar nas portas de ninguém, para estar procurando aquele ciclo de amizade que avaliasse o seu status, o seu retorno. Eu procurava, eu vivo a minha parte. E eu falo, meu Deus, eu ainda tenho amigas aqui. Quem me conhece sabe, né? Não precisava nem falar aqui. Eu já fui empreendedora, mas nunca me senti superior a ninguém porque estava num patamar superior. Podia ser, né? Pelo contrário. Eu agradecia a Deus, não agradecia como eu agradeço hoje, que eu não tinha essa visão que hoje eu tenho. Por isso que eu falo que nada é por acaso, tudo tem uma causa. Eu falo que tudo que eu estou passando, aí eu vejo aí o pessoal, isso e aquilo dela. Será que é certo? Não é certo, mas isso está me atrasando. Ah, não, você está perdendo, você tem que saber se valorizar mais. Não me valorizo, nem me meto, nem me reúno com pessoas que me colocam para baixo. Essas pessoas eu quero e afirmo distância e peço a Deus, meu Pai, essas pessoas não estão sabendo o que estão fazendo. Elas estão procurando discórdia, calúnia, está alimentando um fruto. Ah, Roseli, você estava comentando uma coisa do iogurte. Não, que eu trabalhei com esse doutor, ele botava numa tigela e botava lá o produto. Eu esqueci, até uma aluna
ex-aluna, antes dela concluir, ela comentou que tinha em casa, até Deus me bem lembrado, vou pedir a ela, que ela me prometeu, né? E não me esqueceu, acho, também, não me deu. Vou depois falar com ela, né? Aí ela também praticava isso, ela colocava o produto lá e no dia seguinte ele estava maior. Bem assim as pessoas, né, que estão alimentando o mal de uma forma tão rápida que você germina um pouquinho, daqui a pouco ele está enorme, enorme. E assim, eu não falo que eu perdi, mas se passaram 2 anos que tudo poderia ter sido melhor para mim, se não fosse um ou outro que, ao invés de procurar um resultado melhor para ela ou para outra pessoa, desviou o roteiro. Não é assim? As pessoas, a vida, as pessoas procuram um roteiro, um caminho diferente para satisfazer o seu eu. Que se dane as pessoas. Gente, o segundo mandamento, amai uns aos outros como eu vos amei. Qual foi o primeiro, Roseli? O primeiro, amar Deus sobre todas as coisas. Primeiro, eu não estou amando Deus sobre todas as coisas porque eu estou produzindo o mal, estou aumentando, ao invés do bem, o mal. Roseli, o que é ser mal para você? Bom, eu não ia falar porque não tem porquê de você falar de algo pessoal seu, que é a minha doença, né? Que eu falo que não é minha, né? Foi colocado, né? Mas que não vai... já vou fazer exame e vai sair, porque não é de Deus, viu? Então, não é de Deus a situação que eu tô passando. As pessoas têm que ouvir para entender, para fazer e pensar diferente. Incrível isso. Pelo amor de Deus. Como é que cristão você é, independente de religião, que não é a religião, não é o Deus que eu frequento. Como eu já falei para vocês, o Deus, ele não é religião. Jesus Cristo saía no deserto com uma placazinha. Eu sou dessa religião para vocês seguir Jesus. Não. Jesus era Jesus. Ele fazia o bem, ele procurava fazer o bem. Ele fazia o aleijado andar, o cego a enxergar. Tantos milagres que Jesus fez. E mesmo assim, o pessoal, ao invés de reconhecer o bem que ele fez, o quê? Gritou em voz alta, sacrifique. Né? Jesus sofreu tanto, Jesus carregou uma madeira ali, tão pesada, que no final de tudo, ele foi colocado numa cruz, né? E que é o símbolo que a gente vê todas as religiões até hoje. Mesmo que tenha uma ou outra que fala, não foi assim, mas foi uma maneira mais apresentável para mostrar Jesus. E eu vejo o pessoal falando, Roseli, isso aquilo já deveria ter acabado para você. Deus não acabou para mim. A cruz simboliza o sofrimento e a dor. Cada um pensa de um modo diferente, né? Mas foi através daquela dor, daquele sofrimento que Jesus teve, pregado na cruz, que a gente deveria ter, né? Eu dou valor, mas tem pessoas que não dão valor, né? Jesus, sem gostar, que não foi gostando não, que tem muita gente que procura o que está gostando, o que se satisfaz, não procura ver, será que Deus está concordando com isso? Que Deus é a última opção ali. Acho que nem pensa, porque é alimentado ao mal ao invés do bem. Incrível isso. Meu Pai do céu, Deus tenha misericórdia. Por isso que Deus está voltando, né? Ele tem que voltar.
meu pai, é só o Senhor que vai mudar, porque Ele está dando várias oportunidades de um modo geral para todo mundo. Não sou melhor ou pior do que ninguém, né? Ah, Roseli, hoje está diferente. Gente, eu já falei isso, vou repetir. Não é porque o relato, eu estou relatando aqui uma coisa que eu observo e que estão atraindo para mim. Pô, não desejo mal a ninguém. Por que atraindo para mim? Não, nunca fui e não sou e não vou ser de estar na porta de ninguém. Eu tenho a minha vida. Eu não desejo o mal e nunca desejei o mal para ninguém. Hoje eu rezo, falar, Roseli, hoje você não reza, hoje você ora. Só mudou a forma de você falar, mas rezar e orar é a mesma coisa, é pedir a Deus, agradecer a Deus. Da maneira que você fala, eu rezo, eu oro, é uma situação opcional, né? Porque o Deus, ele não mudou. Eu mudei a religião, mas o Deus na minha vida não mudou. Mudou sim, eu tive um reconhecimento maior sobre ele. E que eu falo que nada é por acaso, não é. Alguma coisa a gente está errando e tem que aprender. Mas não é obrigar a outra pessoa a ter que aprender também, não. É mostrar com carinho, com dedicação, cuidando, né? Essa forma que a gente deve cuidar das pessoas. Cuidar daquele fruto. Mas eu vou o quê? Cuidar daquele fruto de um modo prazeroso, bom, satisfatório, não é um mal não, porque se eu planto o mal, eu não vou colher o bem. Então eu tenho que plantar o bem até cuidar daquela sementezinha que eu quero colher o fruto depois, até o fim, até colher o fruto, fazendo bem. E depois que colher o fruto, continuar do bem. Não é regredir, não, voltar atrás fazendo mal, não. Porque aí a gente fala, meu pai, aí eu vou procurar as coisas ruins que eu repreendo, né? Que Satanás vá bem correndo, achando que vai chegar mais depressa. Cai, se machuque, agora caia para não levantar. Estão fazendo aí questão, até estão dando a mão para Satanás levantar. Eu quero que ele caia, se machuque, não levante, mas o pessoal está dando a mão para Satanás levantar. Aí ele levanta com mais força, com mais gás, né? Não, agora pronto, já me levantou, agora eu vou vingar. Será que a vingança é um modo certo de eu cuidar? Não era tão mais fácil, prazeroso, satisfatório cuidar do bem do que do mal? Não. Aí o pessoal vai, não, eu tentei ir no bem, mas se não vai no bem, vai no mal. Aí dá a mão para Satanás, alimenta o que deveria ter sido alimentado do bem, que não foi alimentado, né? Porque uma ligação, uma mão, ajudar. Eu hoje falo, que eu estava falando da minha doença, já me perdi, né? Pronto, eu vou falar agora. Não, deixa eu concluir aqui, ó. Eu esqueço das coisas, né? Bom, gente, eu vou finalizar aqui. Como eu falei, não deveria nem falar mais para as pessoas entender a tal situação que é hoje, mas que não vai ser amanhã. Eu já falei que isso vai mudar, Deus vai fazer mudar. Não é minha. Foi que colocaram, de um modo veio, colocaram tanto que atingiu, mas não vai ficar, porque o que Deus não quer continuar, persistir, ele não faz. Agora, se ele vê esperança, ele tenta ali, ele tenta, mas a gente também tem que ver se a gente vai querer continuar fazendo bem ou no momento que Satanás cair, bate em retirada, eu repreendo da minha vida,
meu pai vai para bem longe de mim. Aquele que deu a mão para ele levantar, que eu tive eu corri atrás. Imagino que Satanás corre, viu? Para querer se sair na frente. Eu corri, tive aquela corri, mesmo sem aguentar, mesmo sentindo dor, derrubei ele, caiu. Aí, ó, ele caiu, pensei que ele ia ficar ali. Aí vieram lá atrás pessoas que não deveriam nem vir, veio lá atrás, deu a mão e fez ele levantar. Satanás levantou com todo o gás. Será que até quando, meu pai, você vai levantar Satanás com todo o gás para destruir, para alimentar o mal? Até quando, meu pai? Eu sei que o Senhor já dizia lá, o salmista Davi, né? Que ele falava assim, que ele escreveu o Salmo 70, apressa-te em me ajudar. Sim, só Deus para apressar em te ajudar, porque só Deus, e você tem que reconhecer que não é dando a mão para Satanás, que eu repreendo, que não chegue nem perto da minha vida, que ele vá para trás, que ele corra para cima das pessoas que dão a mão para ele levantar. Meu pai não é desejar o mal, Roseli. Não, mas, poxa, eu tive tanto trabalho, eu corri, me cansei, mesmo sentindo dor, derrubei a outra pessoa que veio lá atrás, sem sacrifício nenhum. Roseli, já falamos, Judas, ele entregou a vida de Jesus por 30 moedas de ouro. Você vê o que é o dinheiro, a cobiça, a ganância. Não fique você com a sua ganância, fique você com o seu dinheiro se você não sabe usar o dinheiro que você tem para muitas pessoas. Rapidinho aqui. Para muitas pessoas que não sabem usar o seu dinheiro para ajudar as pessoas. Pessoas aí passando fome, tem pessoas aí que não tem nenhum lençol para se cobrir, tem pessoas aí que não tem nenhum teto para morar. Ah, Roseli, você está passando por isso? Não, graças a Deus não. Por ele. Porque por muitos eu desejo do fundo do meu coração, né? Já falei, não é me achar melhor, não. O que eu desejo para mim, eu desejo para o outro, por mais que tenha pensamentos contrários aos meus. Eu procuro o bem. Agora é preciso que você aí também procure o bem. Alimentar o bem e não alimentar o mal. Roseli, como alimentar o mal? Alimentar o mal é dar a mão para Satanás para ele levantar com todo o gás e correr atrás da pessoa. Achou pouco, o atraso da sua vida e da vida do outro de 2 anos. Não, mas 2 anos você aprendeu muito, mudou muito. Sim, eu fui obediente a ele. Eu procurei com maior gás bem, fazer o bem às pessoas, né? Por mais que estou recebendo ao contrário. Então, Deus não é pelo injusto, Deus é pelo justo. Então, aprenda isso, aprenda a ser justo, a pensar no próximo, num alimento que você dá, no cobertor. Não é nem muito. Se você já tem muito, saiba dividir esse muito por quem precisa se alimentar, se cobrir, ter uma moradia, ter uma família correta. Qual família? Não é parente, é família. Família é aquela de sangue, aquela que ama, aquela que se preocupa, que tem familiares aí que estão perdidos, que não sabem o que é família, o que é parente. Então, precisa entender o que é família. Família é aquele de sangue, aquele que a gente trata, que cuida, que é bem. Então, a gente tem que
se preocupar, né, aí. Então, Roseli, eu quero saber aí que me despertou o que você tá. Bom, eu tenho que falar porque tem que entender, né? Mas eu tô falando que não vai ser a vida toda, não. Isso daí foi um enfermo que me colocou, mas Deus, ele é o Deus do impossível e vai mudar essa história, eu tenho certeza. Não tenho dúvida, não, eu tenho certeza. Mas o que veio para você? Para você tá melhorando aí? O que veio para mim é me sentir no lugar do próximo, acompanhar o que Deus está. Eu falo que Deus está permitindo para que Ele trabalhe mais comigo, que eu vejo dessa forma, né? A gente tem que ver que nem sempre o mal é para a vida toda. É para a vida toda se você optar em caminhar com o mal do seu lado, lado a lado, ou à sua frente. Se você procurar o bem, não tem por que o mal te acompanhar. Uma hora ou outra, creio que logo em breve, Deus vai, não, Roseli, você já teve as suas disciplinas, as suas lições. Você é uma pessoa justa, isso não é para você, não. Então, Deus, ele faz o impossível acontecer. Mas, finalizando, minha doença, que estão alimentando aí, mas que Deus é o Deus do impossível e vai fazer isso mudar, eu tenho certeza. Eu tô com... até fica meio chato você dizer algo pessoal para as pessoas entenderem, né? O porquê. Não, tem que entender o porquê do esquecimento. Vocês sabem o que é esclerose múltipla? Quem não sabe, pesquise, viu? Bom, eu fiz uma ressonância cerebral, primeiro não deu nada, porque foi sem contraste, sem muita estudos realizados. Então, fez por cima, não deu nada. Eu não estou nada, não. Aí o médico falou assim, não, o neuro, falou assim, Roseli, agora você vai fazer uma ressonância, ainda determinou os 2 lugares, que a imagem era perfeita, né? Ele, Roseli, descobri aqui pela ressonância, agora eu já fechei o seu laudo, tá? Você tem 3 apagão no seu cérebro. Você tá com esclerose múltipla e a gente vai correr, porque a gente pode retardar, voltar atrás a gente não pode, mas paralisar ali, retardar, a gente pode retardar. Então aí eles começaram a correr, tratamento, inclusive no caso, e Deus sabe, estou fazendo todo o tratamento, fisioterapia, o pessoal, não faz caminhada porque não quer. Bom, até os médicos recusou, Roseli, faça os exercícios em casa, porque eu estava tendo muita queda, estava chegando com queda na cabeça, tanto que fazia e refazia que não é bom, né? Eu fazia vários raio-x ressonância, de tanta queda que eu tive, era joelho. Para quem acompanhou aqui, aí não sei porquê, meu pai viu e ainda fala mal, não fala bem não ajuda não dá a mão para você levantar. E eu falo, nunca, graças a Deus, e nem precisei, e nem vi um ato semelhante, nem um pão, nem 1 quilo de arroz, ninguém me deu. Como é que uma pessoa dessa ainda fala mal do seu próximo? Se nem deu um pão, um alimento sequer para você, ainda se acha no direito de falar mal de você. Meu pai, eu peço misericórdia que o Senhor entre na mente dessas pessoas, que elas procurem, a partir de hoje, de conhecer o inferno e o céu,
O que é o céu? O céu é você desejar o bem para o próximo. Se a gente não pensar no dia de amanhã, a gente pense no dia de hoje. Porque se Deus hoje Ele dá o prazer, uma satisfação de você andar com suas amizades sinceras, com sua família, que Deus dá para ser sincera, você procure andar com a sua família, gente. É o bem mais precioso. Eu tenho uma filha aqui que é linda, maravilhosa, que parece comigo. Eu falo todo dia para ela. Ontem eu estava até falando com um amigo, para você ver o que é uma amizade. Uma amizade é que está ali segurando com você até o fim. Por mais que a gente não veja, não perceba. Mas o que é não perceber? Como é que você não vai perceber uma pessoa vendo você caindo, se machucando, não te dá a mão? Como é que... Não, é um ato que você tem que perceber. Você está precisando de ajuda e uma pessoa que está vendo você caindo ali não te dá a mão, podendo... Não, Roseli, você não merece. Minha amiga, o que foi que está acontecendo com você? Eu falo, não perguntar é não querer dar, é estender a mão e ajudar. Isso é querer o bem, é fazer o bem, sem perguntas, né? Que eu falo, que às vezes a gente está se alimentando lá de algo saboroso, sorvete, um alimento, uma pizza, no exemplo. Aí a gente está comendo ali, quer, por questão de educação, não quer nem dar. Tem pessoas que é assim, só por educação, ainda bem que essa ainda teve educação, né? Ainda perguntou. Mas seria melhor ainda se ela não perguntasse, ela dasse. Porque aí ela quer ver o próximo realmente dividindo aquele sabor que você tem, né? Aquilo que você está comendo tão gostoso, né? Então, eu acho que quem quer doar, dá, ele não pergunta, ele vai lá e dá. Então, o bem, ele não pergunta, ele vai lá e faz. Se uma pessoa cai, eu vou lá... Olha, machucada e tudo, viu? Que várias vezes eu caí e a pessoa viu lá eu sangrando, machucada e nem estendeu a mão. E mão nenhuma eu fiz a ninguém, a nenhuma pessoa. Deus sabe disso. Por quê? Não é pela religião que eu estou mentindo, é pelo meu caráter. Eu nunca fui de desejar o mal ao próximo. Eu nunca falei nada que eu não quisesse que acontecesse, né? Às vezes eu falo, meu Deus, como é que uma pessoa dessa é sem visão? Se uma pessoa cai, se machuque, eu vejo e posso ajudar. Eu até me escondo, se possível, eu corro para dentro de casa e fecho a porta para fingir que eu não ouvi aquilo. Bom, até a pessoa ela não pode te ver, mas Deus, com certeza, nosso Deus, Ele viu que você viu e se escondeu ao invés de dar a mão para levantar aquela pessoa. Então, gente, resumidamente, a minha doença, para quem tinha o desejo, o prazer de saber, é só para as pessoas entender e com fé em Deus que vai parar de ver. Não anda porque é uma preguiça, é preguiça mesmo. Você não sabe, você nem procurou saber com aquela pessoa se era algo que ela podia ajudar. Bom, não é preguiça. O próprio médico, que não é eu, Roseli, né? Ele, com a ressonância, ele percebeu lá que teve apagão 3 vezes em lado do meu cérebro e outras na parte do corpo, devido à ressonância, ele desfechou o laudo. E esse laudo foi esclerose múltipla. Isso quer dizer o que, Roseli? Leia, para entender.
A esclerose múltipla era para ficar numa cadeira de roda em cima de uma cama. Graças a Deus, meu Deus é justo. Eu não estou, graças a Deus. Mas eu tenho que, o quê? Para mim não continuar me machucando, sofrendo, porque isso pode acontecer, os médicos falaram, Roseli, faça exercício dentro de casa, a fisioterapia vai ser algo que até isso pode ser uma vida toda, ou se Deus fizer milagre que vai fazer na minha vida, que Deus é do impossível, isso não vai ficar, vai... Eu não tinha. Eu vivia super bem. Para quem me conheceu, aí estou bem, porque Deus me faz seguir bem. Mas não sei se foi interesse, que eu espero que não seja, e creio que o Senhor tenha misericórdia desses boatos que vem aí, que a gente anda sabendo, né? Então, esclerose múltipla, eu tomo medicamento pelo caso para retardar, não vai, já parou, e só tem a melhorar com todo o tratamento. Até o médico falou, Roseli, não era para ter chegado até aí, mas chegou, vamos resolver medicação e tratamento sequente. O esquecimento é normal para a doença que hoje frequenta em mim, que hoje não vai continuar, viu? Já parou, eu repreendo todo mal, que Deus esteja comigo e Deus está comigo, então isso não vai ficar. Não vai só retardar, ele vai acabar que nunca veio comigo, não me pertence. Deus não me pertence. Deus, o Senhor é o Deus do impossível. Eu acredito que isso não vai continuar, que eu não tinha, né? Então, gente, o esquecimento que eu tô frequente é relacionado à doença, às quedas, o andar, dificuldade, mesmo fazendo exercício, é lento, por isso que eu estou fazendo a fisioterapia. O SUS, o Estado, não vai fazer algo de custo que não é necessário. Ele não vai mandar eu fazer uma fisioterapia onde ele perceba que eu não preciso. Então, o médico que estudou, que Deus deu esse dom de estudo, ele sabe muito mais que eu ou você. Agora, por que a pessoa tem que falar de uma coisa que seria pessoal dela? Eu tenho que falar pessoal para ver se as pessoas se mancam, se ajoelham e pedem perdão a Deus por ter entendido ou ter falado de um modo errado. Eu não sou Deus. E eu não sou obrigada a determinar, entrar na cabeça da pessoa o bem e o mal. Quem decide é a própria pessoa. Até Deus, ele deu o arbítrio à pessoa alimentar o bem ou alimentar o mal. Será que se você está alimentando o bem? Se você está alimentando o bem, você vai colher o bem. Se você alimenta o mal, não tem como nunca você receber o bem. Veja o que você está plantando, o que você está cuidando e o que você vai colher, tá? Porque eu não planto limão e acho que vou colher um morango doce. E ainda é aquele morango doce, viu? Tem gente que planta limão e acho que vai colher o melhor dos morangos, aquele bem docinho que você bota na boca, que você compra até o creme de leite, que é tão saboroso, né? Um morango. Acha. Gente, achar é uma coisa pessoal, todo mundo acha, né? Agora, alguém vive de achismo? Não. Ou você vive do bem ou você vive do mal. A escolha não vai ser eu que vou determinar, é você. Procurando estender a mão para o diabo que acabou de cair levantar, ou não levantar mais. Eu
corri com toda dificuldade, derrubei. E veio uma pessoa lá atrás, do meu lado ou atrás, né? Deu a mão e levantou. Que trabalho! Eu aprendi, Roseli. A Roseli aprendeu, sem dúvida nenhuma. Roseli aprendeu. E poderia ter aprendido com bem lá atrás, viu? Mas pessoas, ao invés de tirar o que caiu ali, acabar de matar. Acabar de matar o quê, Roseli? Ninguém tem o direito de matar uma pessoa. Ninguém tem o direito de matar. Aí vamos orar. Eu vou matar dessa forma. O diabo quer o bem? Não. O diabo faz a gente distanciar cada vez mais do bem. Será que eu estou atraindo Deus para a minha vida ou o Satanás? Bom, ele caiu ali. O fato dele não se levantar mais, que era a minha e é a minha intenção, né? Você levantou, daqui a pouco eu vou lá e levanto. Vai ser sofrido, vai ser demorado, mas não é o que as pessoas estão alimentando. O Satanás, ele está ali com o gás todo, até mais, porque ele está com raiva de mim. Eu derrubei, né? Ele vai vir com aquele gás todo para cima de mim. Já estou se vendo. Roseli, tá vendo o quê? Porque eu já estou vendo, escutando boatos aí. O que é isso, meu pai? Essas pessoas que diz ter Deus. Que Deus é esse, meu pai? Deus, repito, Deus não é religião. Jesus não saiu no deserto com uma plaquinha, eu tenho que ser isso. Então, cada um tem que procurar o Deus. O meu Deus é o Deus celeste, o Deus que tudo faz. E ele vai fazer por mim. Ele já fez muito. Quem era o pensamento que eu só enxergava o que vinha, né? Era assim, a cabeça parece que não tinha pescoço, nem virava para o lado, para a esquerda, para a direita. Ele era assim, travado, igual o cavalo, né? Não bota o cavalo para seguir só caminhando, correndo para frente. Então, eu não tinha a opção de olhar para a esquerda e para a direita, era só aqui, eu era travada. Então, eu não conseguia observar as coisas. Hoje, eu observo muito mais as coisas e que eu falo que não há dor que não traga o bem. Mas Deus não quer uma dor sequencial. Ele quer que você aprenda e que não fique ali. Então, eu já comentei, vou repetir aqui também, há uma questão de valor e preço. Eu não estou a preço, eu não sou vendida, não é dinheiro que vai me conquistar. Que aí conquistou, por momentos, Satanás, porque com tanto remorso, Satanás foi lá o quê? Se enforcou. Ele deu o quê? Brecha ao demônio, ao Satanás, não foi a Deus. Porque se fosse a Deus, ele tinha se ajoelhado, meu Deus, eu te peço perdão que eu entreguei o seu Filho único para morrer, para salvar cada um de nós. Mas eu fiz, eu me arrependo, não me orgulho disso, né? Eu peço perdão e de que maneira, mesmo ter cometido esse ato, como é que eu posso melhorar? Como é que eu posso mudar essa história, trazer a vida dele de volta? O Senhor pode, porque Deus, ele faz o impossível. Deus ressuscitou Lázaro 4 dias morto. Ele não ia ressuscitar. Jesus, ele ressuscitou. Jesus, mas ele teve que passar por aquela dor toda. Naquela dor toda foi o pessoal, os judeus, que falavam
Mate Jesus Cristo e solte Barrabás. Mandou soltar o ladrão Satanás, porque Deus é Deus, é o bem. O próprio Satanás, ele está vivo até hoje, fazem questão dele se manter vivo, que eu repreendo meu Pai na minha vida, que ele não prossiga, que o Senhor afaste do mesmo modo que estão trazendo para a minha vida. Estão tentando atrair de um modo depressa, e Deus lá, com o escudo dele, com as asas, que eu falo, só Deus é santo, só Deus é perfeito. Com as asas dele, ele me esconde ali atrás. Antes de chegar até a mim, já chegou a ele. Ele está me protegendo com um escudo, sentindo toda aquela dor ali, porque ele é pelo justo. E ele, mais do que ninguém, não precisa sair da minha boca, não precisa ser melhor do que ninguém, que não sou, porque Deus, ele vê, ele percebe tudo. Pode ter certeza. Roseli pode não ver, mas Deus vê. Roseli pode não ver, mas Roseli sente. Eu estou sentindo o que estão acontecendo comigo. Eu estou percebendo. Não pense que Roseli não sente, não. Ela não vê. Eu não tenho o dom de ver, não, mas eu tenho o dom de sentir. Eu tenho o dom, às vezes, que até o sonho estão tentando de tirar de mim, né? Mas se eu não tenho sonho, eu tenho visões. Pode vir, você é o quê? Agora virou a piada mundial? Não, virei Deus. Eu decidi hoje seguir o que Deus quer. Claro que eu não virei Deus, não. Deus é o único. Aprenda que tem gente que pode ser similar ao que ele quer, mas Deus é Deus, ele é o único, não vai ter outro. E agora eu tenho que decidir em querer alimentar o bem ou alimentar o mal. Você quer o que para você? Então, já contei um pouquinho, né? Então, eu peço ao meu Pai, juro de coração, que essas pessoas acordem e que elas melhorem e que faça crescer o bem e não o mal, que o mal não é de Deus. Se a gente planta o mal, que eu não desejo que vocês plantem para não crescer, bem mais disso aí, por isso que eu estou aqui no momento de reflexão, pedindo ao meu Deus, Pai Todo-Poderoso, que tire esse mal do coração, da mente das pessoas, que não alimente o mal, não. Você não sabe o que eu passei. Ninguém sabe também o que eu passei. E nem queria saber, porque se estava defamando, ao invés de ajudar, agora viu que eu estava caindo, me machucando. Isso era preguiça, será? Será que era preguiça? Ou será que era uma recomendação médica? Eu preciso ter que falar para as pessoas saberem, entender. Rapaz, pelo amor de Deus, sejamos conscientes. Pensamos no outro, ajudamos o outro, não querendo um retorno sobre aquilo. Que Deus está vendo também que isso, querer retorno, cobiça, que Judas ele lutou por uma cobiça que nem viveu essa cobiça. Ele, de tanto remorso, o que Judas fez? Se enforcou. Ele deu asa, ele deu proteção ao diabo ou a Deus se enforcando? Não foi a Deus, senão ele não tinha se enforcado. Se fosse a Deus, ele tinha se ajoelhado e falado: meu Pai, me ajuda com isso daqui, que eu errei, admito o meu erro e vou procurar desfazer isso. Como? Fazendo o bem. Se
eu podia fazer o bem e procurei o mal para Jesus Cristo, a partir de hoje eu não vou querer continuar com o meu mal. Eu vou querer continuar com o bem. Que só o Senhor Deus é o Deus do impossível, o que faz tudo acontecer para o bem e não para o mal. Bom, gente, o testemunho que eu ia dar, que todo mundo sabe, né? Não preciso nem falar aqui. Eu curti. Ah, Roseli, por que você riu? Você quer voltar ao passado? Não, o passado já ficou lá atrás. Aquele passado de pecado, de tristeza, eu não quero. Eu decidi por mim mesmo, não que ninguém determinou nada. Já falei que eu não sou piolho. Piolho é que anda de cabeça para cabeça. Eu tenho opinião própria, tá? Eu sempre busquei, e não vim de berço de ouro, não. É a filhinha de papai, como eu escutei. Não, gente. Eu já comentei ontem, né, que meus pais saíram com grande dificuldade da roça. Eu falo que minha mãe tem uma história, por mais que ela não tenha o reconhecimento de Deus que tenha meu pai, que entre na mente dela o que Deus é e outros deuses o que não é. Então, meus pais saíram da roça, nem vou falar tudo, porque é muito triste e tristeza para a gente alimentar, é complicado. Meu pai saiu da roça, né? Foi para a cidade grande do Rio de Janeiro tentar uma vida melhor. Graças a Deus, que Deus é fiel, conseguiu, não conseguiu o que a gente, mas foi isso, gente, foi suficiente para a gente ter amizades saudáveis até hoje. Eu acho que foi o homem do cartório que errou. Eu não queria falar para vocês. Eu tenho 42 anos. Eu acredito que o cara do cartório errou na hora do cálculo lá, botou, sei lá, não sei o que fez. Foi um erro. Eu não me sinto 42 anos, eu sou jovem. Até brinquei às vezes com a minha filha, né? Até brinquei ontem, né? Acho que com um dos meus sobrinhos, a amizade lá que estava lá no bar. Aí eu no bar não vivo mais disso. Gente, até hoje não. Ontem eu curti, eu falo, a gente não precisa se alcoolizar para curtir. Eu fui ontem para uma festa de aniversário de vida, de casamento também. Então, eu não bebi, eu me dei água de coco, me dei coquetel de frutas sem álcool. Curti, do meu modo, curti, brinquei, ri. E as músicas ali, Roseli? Claro, as músicas, ela não deixa, até aconselho os cantores, Roseli, e agora a gente vai acabar a nossa profissão. Quem disse? Gente, olha, para quem sabia, quem me conhecia antes, eu tive um momento de sair que eu não tinha visão, mas eu entendia que quando eu não podia sair, eu ficava em casa, escutava aqui o meu YouTube, aqui, os shows na TV, e assisti e me diverti. Até uma das minhas amigas falava, meu Deus, como é que se divertia em casa, hein? Sozinha. Aí eu falei assim, rapaz, me diverti de boa. Escutando ali o show ali pela televisão e curtindo. Então, a gente vê hoje, graças a Deus que mudou, né? A gente sabe que tem que se atualizar. A Roseli antes não é a Roseli de hoje. Nem a moda da roupa que era ontem é de hoje. Não é. Se a gente observar, não é. Nem que eu lembro ainda que minha mãe tem umas fotos, ainda era binóculo, viu? Imagina o tempo. Aí minha mãe mostrava pra gente lá no binóculo, né? Ela com aquela calça que tinha as bocas largas, que a gente não usa mais.
hoje é toda apertadinha. Tem meninos e meninas para mostrar o status, o corpo. Aí é bem arrochado, que é para detalhar mesmo. Até tava pegando um Uber lá e falava, Roseli, você fala demais, até com quem você não conhece. Mas coisas produtivas, porque às vezes a gente faz atos que a gente não percebe que é mal para a gente mesmo. Então, mas, você não seguia antes e você era mal, não. Eu não tinha conhecimento, pensamento que eu tenho hoje. Para isso, eu tive que passar pela dor, pela disciplina. Já conversei isso, que não é fácil. Mas para quem é perseverante, um dia vai chegar. Gente, eu vou voltar aqui, eu vou fechar aqui, que eu já estou há uma hora tentando conversar. Essa reflexão aqui que eu anotei, mas já poucos já entenderam, né? Vou falar mais. Espera aí, já volto. Agora, viu? Na reflexão.